Como evoluir em apenas um ano de 100 acertos para 150 na prova do Enem? Pois é, foi isso que eu fiz com um aluno meu aqui do Memorize. E esse aluno, ele é especial justamente pelo ponto de que ele foi um aluno que fez 100 acertos no Enem 2023, conseguiu buscar os 150 acertos no Enem 2024. E esse aluno, ele veio de escola pública e ele estudou 100% em casa, utilizando a plataforma do Memorize. Olá, tudo bem? Eu me chamo José Guilherme e durante o ano de 2024 eu utilizei a plataforma do Memorize. E durante esse ano eu consegui sair de menos de 100 acertos no Enem 2023 para 150 acertos no Enem 2024. Exatamente 150 acertos. E 940 na redação, né? Não pode esquecer. E cara, eu indico muito para vocês porque eu venho de uma escola pública onde eu não tinha base nenhuma, onde eu praticamente não tive um ensino tão bom, né? Com a escola pública, os professores não conseguem dar aula. Mas apesar de tudo isso, eu consegui os 150 acertos tão sonhados no Enem. Então sim, eu indico muito essa plataforma para vocês, tá bom? Porque se eu somente com uma internet e um computador conseguir, vocês também conseguem. E por que eu gosto de frisar isso? Porque às vezes a gente vê muita evolução na internet e a ideia que eu quero trazer aqui para vocês é o que eu fiz com esse aluno, o que a gente fez junto para buscar esse resultado, o que a gente trabalhou durante o ano. Eu acompanhei ele de perto durante o ano todo para que garantisse que ele ia realmente ter esse resultado e essa evolução. E o que eu quero trazer para vocês aqui é exatamente revelar o que a gente trabalhou para que você consiga fazer a mesma coisa no Enem 2025. Mas antes de eu falar isso, eu quero trazer justamente o ponto sobre evolução. Às vezes a gente vê muita evolução na internet de um cara que fez 800 pontos na prova do Enem, que fez 150, 160 pontos na prova do Enem, e você pensa, nossa, meu Deus, como é que você fez isso, etc. Só que você não olha, por exemplo, a trajetória, né? Em quanto tempo, o que foi investido, de onde esse aluno veio. Então, às vezes, o cara, por exemplo, tirou uma nota muito alta e passou em medicina na USP ou medicina na FMG, mas o cara estudou a vida toda em escola particular, ele foi medalhista de Olimpíada. Esse aluno, ele saiu do ensino médio já fazendo 740 no Enem, já acertando lá, por exemplo, 130, 140 acertos na prova. Esse cara foi pro cursinho presencial, fez um ano, fez o segundo ano de presencial, ou seja, no terceiro ano de estudo, aí ele já estava na casa ali dos 790 e ele fez 800 pontos, né? Isso não tira o mérito da pontuação dele. Só que a evolução dele não vai ser um exemplo para a tua evolução. Por quê? Porque talvez a realidade sua é completamente diferente. Se você veio de escola pública, se você estuda em casa, se você tem 4 horas para estudar por dia, se você não tem as mesmas condições financeiras. Então, por que eu gosto de trazer, e eu quero trazer o exemplo desse meu aluno, José, para vocês, que hoje em dia já trabalha comigo, José, eu trouxe ele para trabalhar comigo porque o cara realmente é um aluno dedicado, que eu gostei da forma com que ele estudava, eu gostei da forma com que ele também se dedica ali ao trabalho, né? E eu quero que você use isso como exemplo e faça parte do que ele fez para também ter o mesmo resultado. E por que me admirou tanto? Porque ele era um aluno exatamente vindo de escola pública, aluno sem muitas condições, ele entrou no Memorize ali com uma promoçãozinha que a gente fez ano passado em dezembro, né, parcelou ali em 12 vezes e começou a fazer as missões, assistir as aulas do YouTube, fazia as listas que eu recomendava para ele, tudo direitinho. Ou seja, ele teve uma realidade extremamente parecida com a tua. Ele estava no ensino médio, estava no terceiro ano do ensino médio, então ele tinha esse desafio de conciliar a escola e estudar para o Enem. E ainda assim, ele saiu de 100 para 150. Mas vamos lá, passo a passo, o que ele fez? A primeira coisa, tá? A primeira coisa que ele fez foi entender que ele precisa começar do zero e ele precisa ter um planejamento. Então ele entrou na turma ali do Memorize por volta de dezembro, né? Eu abri a turma ali por volta de dezembro e ele começou a pegar a base da matemática básica e esses assuntos iniciais. E ele não menosprezou os conteúdos iniciais, mesmo que ele já tinha ali algum conhecimento básico em matemática, ele foi indo desde o zero. Redação também desde o zero, aprendendo a estrutura. E ele ficou ali dezembro e janeiro, ali até próximo de fevereiro, pegando esses conteúdos da base. Então a primeira coisa que você precisa entender, e anota aí no teu caderninho, tô aqui com o meu caderno também, anota isso, ó. Preciso pegar a base, fazer a base bem feita, não menosprezar os assuntos iniciais. Por quê? Porque às vezes a gente tem essa ansiedade de correr com o cronograma, como se você terminasse o cronograma ou fizesse todas as aulas do cursinho, você iria garantir uma pontuação alta. Mas não, muito provavelmente você assinou algum cursinho ou já fez algum cursinho e não conseguiu atingir esse patamar de acerto, né? Então não adianta só ver a quantidade de aulas. Quando você está evoluindo, o que mais importa é a sua base. Quanto melhor for a sua base, maior vai ser os seus acertos lá no final, mais rápida vai ser a sua evolução nos assuntos mais difíceis. Então, se você domina muito bem a matemática básica, a parte de conjuntos básicos, função do primeiro grau, equação do primeiro grau, cara, o restante vai ser bem fácil de evoluir. Então, geometria vai ser fácil de aprender, trigonometria vai ser fácil de aprender, log, função modular, exponencial, até mesmo probabilidade vai ser mais tranquilo de aprender se você aprender a base da matemática. Estequiometria na química, a dinâmica, a cinemática, vai ser tudo mais fácil se você pegar uma boa base. Então, fique o tempo que for necessário, nem que seja 2, 3 meses ali. Isso não vai atrasar a tua aprovação, não vai atrasar o teu
cronograma. Eu sei que parece ali, mas eu vou atrasar, vou ficar 3 meses estudando matemática básica. Sim, você vai estudar 3 meses de matemática básica, porque depois você vai precisar de apenas 3 semanas, 4 semanas para aprender um conteúdo de física que você iria travar. Às vezes o aluno ele corre ou ele pula a matemática básica, conteúdo básico inicial, e depois ele trava na física, ele trava na matemática e fica lá 3, 4 meses em um assunto só sem conseguir evoluir e até desiste de estudo. Então anota esse primeiro ponto, tá? Pegar bem a base. Segundo ponto, planejamento estratégico, tá? Não copie trajetória de aprovado, não copie o método dos aprovados, você precisa ter inteligência estratégica. Olha só esse aluno, ele veio até mim buscando um planejamento estratégico, buscando um plano de estudo. Ele não veio querendo buscar o que eu fiz, como eu estudei, quais são as dicas que eu usei, porque são realidades diferentes. Ele ia fazer o Enem em 2024, eu fiz o Enem quando eu passei em 2018, já mudou totalmente até o estilo da prova, a dificuldade da prova, a quantidade de acertos que precisa para passar, não é? Então esses são pontos essenciais que a gente precisa trabalhar. Então não fique perdendo seu tempo vendo depoimento de aprovado contando, porque eu estudei e eu não fazia flashcard, eu só fazia só questão. Eu estudei e eu não fazia resumo. Eu estudei e aí eu vi algumas aulas aqui, né? E eu não estudava esse outro conteúdo, eu fazia 50 questões por dia de matemática e aí por isso que eu passei. Não importa, cara, o que o cara fez. Por quê? Porque a trajetória é específica. Ele fez o que era necessário, em específico, de forma estratégica, porque faltava para ele ser aprovado. Você não pode copiar aquilo, por quê? Porque para você faltam outras coisas. E para esse aluno ele buscou um planejamento. E o planejamento ele é dividido dentro de algumas etapas. No mínimo 3 que eu defini para ele. A primeira delas, a construção da base. E vai levar pelo menos uns 3, 4 meses essa construção de base sólida. E quando você estiver construindo uma base sólida, ao mesmo tempo você vai ter que aprender a estudar. Então eu coloquei para ele, olha, você vai ter que aprender como melhorar a questão de ver aulas, como fazer questões, como montar ali e fazer anotações, como fazer flashcards, principalmente como fazer revisões. Pilares fundamentais para que você consiga ter um bom desempenho e consiga lembrar de conteúdo. E você vai ficar nessa etapa ali em fevereiro, março, abril e esquece, cara, a prova antiga, esquece simulado, esquece vestibular, foca em construir apenas a sua base e não corre no cronograma. Então o que eu falei para ele? Assim, a prioridade para ti, que é a medicina, é 3 coisas essenciais. Primeiro, redação, matemática e natureza, tá? Humanas e linguagens vai entrar no teu projeto, mas não é essencial no início do teu cronograma, tá? Por quê? Porque são provas teoricamente mais fáceis de evoluir do que matemática e natureza. Então, já vem um detalhe, se você é de escola pública ou se você é um aluno que tem dificuldade em matemática e natureza, você precisa priorizar matemática e natureza no início do cronograma. Precisa ter mais carga horária nisso. Por quê? Porque demora mais para evoluir. Linguagens é uma prova muito importante da prova Enem. Não é uma prova para ser menosprezada, mas é uma prova mais fácil de evoluir. Que você não precisa ter alta carga horária de estudo, tá bom? E não precisa também, às vezes, estudar o ano todo. Às vezes você pode começar a estudar linguagens, por exemplo, no segundo semestre, que foi a estratégia que ele utilizou, de começar a pegar linguagens e humanas mais forte a partir do segundo semestre. Quando ele pegou a base de matemática, pegou a base de natureza, aí ele começou a inserir linguagem e humanas mais forte no cronograma dele, tá certo? Então o planejamento estratégico ele passa por pelo menos 3 etapas. Primeira delas, construção de base. Segunda delas, progressão do conteúdo, ou seja, não dá para menosprezar nenhum conteúdo, não existe conteúdo que eu vou pular. Esse conteúdo cai ou não cai? Não importa, você vai estudar. Saber o que mais cai é importante para priorizar a revisão e mais no final do projeto para que você direcione o teu estudo na hora das provas. Quando falta 6 meses para o Enem, 5 meses para o Enem, aí a gente fala de conteúdos que mais caem, pensando, o cara tem 20 semanas para estudar, tem 10 semanas para estudar, eu vou colocar para você ali 5 assuntos de matemática, eu vou colocar para você 4 conteúdos de biologia, que eu tenho certeza que vão cair na prova e que é prioridade para você estudar. Agora, quando a gente pega projeto extensivo, que é o que você vai pegar agora em fevereiro, começando a estudar comigo, vai ter o projeto Código, se você ainda não entrou, se inscreva, o primeiro link aqui da descrição do Projeto Código, começa dia 28 ali de janeiro, vão ser 4 dias de lives e eu vou te entregar um cronograma completo de 35 semanas. Você não tem que menosprezar nenhum conteúdo desse cronograma. No cronograma eu vou colocar, esse conteúdo é alta importância, esse conteúdo cai mais, esse conteúdo cai menos. Eu vou deixar sinalizado em cada conteúdo ali o que mais cai. Só que não é para você apenas levar isso em conta. Por quê? Independente se o assunto cai muito ou cai pouco, você tem que ver ele. Ele faz parte do cronograma. Você só não vê se você não tem tempo. Mas todos vocês que vão iniciar um cronograma extensivo têm tempo. Então, você vai ver o máximo de conteúdo. E essa segunda etapa do projeto é o que a gente chama de progressão. Ele vai sair do aluno que tem a base do conteúdo, né, a base firme, e ele vai progredir para 60%, 70% de domínio do conteúdo teórico. Então ele tem que avançar no cronograma, avança, continua estudando. Quando ele bate esse 60%, 70% do conteúdo, aí a gente entra numa etapa que a gente queria. Aí é o ideal, ali no meio do ano, quando ele alcançou, já estudei 60%, 70% do cronograma. Agora é o momento onde eu irei começar as provas antigas. Então ele iniciou as provas antigas e ele seguiu exatamente o que eu falei para fazer.
Ele iniciou de forma gradativa. Ele não começou pegando prova do Enem, fazendo 90 questões, cronometrando tempo. Não, ele começou primeiro só fazendo matemática, depois só natureza, depois só linguagens, depois só humanas. Ele fazia as provas quebradas, fragmentadas, depois foi controlando o tempo. E eu falava para ele, cara, primeiro objetivo, você vai pegar matemática e você precisa acertar tanto em matemática. Você vai pegar natureza e você precisa acertar tanto em natureza. Quando você estiver batendo as suas metas em cada uma das duas provas, aí a gente junta e busca fazer a mesma quantidade de acerto que você estava fazendo antes nas duas provas. Cara, esse é um raciocínio lógico que todo mundo que quer ter uma aprovação sólida e não só copiar o que os aprovados fizeram, mas que realmente quer evoluir, precisa entender como aplicar isso no projeto. Então ele tentava fazer uma prova completa por semana, tá? Então ele organizava ali, por exemplo, a sexta. Eu vou fazer aqui, por exemplo, sexta, humanas e linguagens, né? Então de manhã eu faço humanas, à tarde eu faço linguagens. Ou de manhã eu faço linguagem, à tarde eu faço humanas. Sábado eu vou fazer matemática e natureza. Então, sei lá, de manhã eu faço matemática, à tarde eu faço natureza. E sempre priorizando o estudo dos erros nessa segunda etapa de progressão. Etapa final do projeto. Nos últimos 2, 3 meses, ele começou a intensificar a quantidade de provas que ele estava fazendo. Começou a trabalhar com outras provas de vestibulares, porque ele precisava aprofundar. Então eu falei para ele, se você quer fazer mais acertos do que você está fazendo na prova do Enem, você vai precisar começar a fazer simulados de cursinhos, tá? Para testar o seu nível, para tentar fazer questões inéditas da prova do Enem, já que nas listas e no banco de questões, eu sempre coloco questões do Enem, então você já está vendo questões ali pela segunda vez. Então ele pegava uma prova do Enem em 2018, mas ele já tinha feito algumas questões do Enem em 2018 nas listas, quando ele terminava de assistir às aulas. Isso é natural, é normal, não tem problema. Por isso que você tem que fazer algumas questões inéditas. E aí entram os simulados de cursinhos estratégicos, os simulados que eu preparo para os alunos ali e que eles iam fazendo. Ou seja, isso ajudava ele a estudar. Segundo ponto, eu comecei a colocar prova para vestibular, mesmo que ele não ia fazer. A gente escolheu um vestibular que ele ia fazer. Então ele era do Espírito Santo, a gente escolheu o UERJ para ele fazer, que era mais próximo ali. Então ele começou a focar também provas da UERJ na reta final, intercalar com a prova do Enem e provas da primeira fase da UERJ. Ele tirou conceito A na UERJ, foi no meio do ano, na verdade, né? Ele foi estudando já pegando a base. A prova do Enem já dá uma boa base para a prova da UERJ, ele só direcionou o estudo pegando ali, por exemplo, chegou uma determinada época do ano, que ele falou para mim assim, cara, o que mais cai na UERJ? Eu falei pra ele, cara, fisiologia cai muito na UERJ em biologia. E fisiologia tá ao final do cronograma do Memorize. A gente pegou o quê? Pega a fisiologia e bota antes. Então ele estudou fisiologia antes dos conteúdos que estavam na ordem ali, pra quê? Pra também bater com tudo do vestibular. Então aí já vai uma dica se você vai fazer vestibular. Tem que combar o teu cronograma do Enem com o cronograma do vestibular. Outra coisa que a gente viu, por exemplo, cara, na UERJ cai muito eletrodinâmica. E ele não tinha visto ainda eletrodinâmica. Ele estava na parte ali, estudando os conteúdos, já tinha estudado ondulatória, termologia, cinemática, né? Mas tinha outros conteúdos antes de eletrodinâmica ali ainda pra ver. Então eu falei pra ele, cara, tu vai adiantar a eletrodinâmica que tá ali na semana 27 do cronograma, você vai adiantar agora e já vai ver a eletrodinâmica. Tira aí as próximas 3 semanas para ver eletrodinâmica e passar na primeira fase da UERJ. Então ele tirou conceito A na UERJ. Foi para a segunda fase. Ele perguntou, Renato, já começa a dar para discursivas agora? Eu falei, cara, ainda não. Foca ainda em fazer as provas do Enem, foca em estudando e quando começar a se aproximar, você vai ir aprofundando as suas questões a nível do vestibular. Então o que ele fez? Ele pegou o UERJ e o FUVEST para começar a aprofundar. E aí ele começava a estudar para o Enem, ele fazia questões de biologia do Enem, fazia a prova do Enem e aprofundava, pegando questões de vestibulares e lapidando biologia e química a nível das discursivas, tentando criar um raciocínio a nível de discursivas para já ir se preparando. Não focando totalmente em discursivas, mas já aprofundando conteúdo a nível de discursiva. Por quê? Porque isso ia ajudar ele a acertar mais questões do Enem e ao mesmo tempo também ia ajudar ele na FUVEST. Então ele foi fazendo essa lapidação na reta final e na reta final a gente trabalhou muito psicológico de prova, estratégia de prova, velocidade de tempo, fazer prova junto com redação, né, modelos de questões. A gente trabalhou muito ali os modelos de questões, prevendo que ia cair na prova, para que ele chegasse na prova e garantisse ali aqueles conteúdos que ia cair. Muitos modelos que a gente trabalhou, chegou na prova e falou assim, cara, o modelo que a gente trabalhou uma semana antes caiu exatamente igual na prova, tá? Então essas foram algumas estratégias que a gente trabalhou durante o ano. Resultado, ele conseguiu fazer aí esses 150 acertos na prova do Enem, mais de 900 na redação, tranquilamente, né? O UERJ, ele meteu 80 na UERJ, né? E a nota de corte para ampla concorrência foi 86, se eu não me engano, né? E ele é de escola pública. Então, assim, ele teve um desempenho muito bom na UERJ também, né? 80 ali, pô, perto de ampla concorrência, o cara de escola pública meteu 80 é muito alto, né? Na primeira prova, direto do ensino médio, né? Tanto que a gente falou assim, cara, esse ano você vai fazer de novo o UERJ, tem que fazer de novo, né? Se não entrar, não sair o resultado, a gente não sabe se vai passar ou não, mas independente, a ideia que trazer pra vocês não é ficar batendo em aprovação, não é ego, não é dizer, eu passei em múltiplas faculdades, não, é falar de evolução, tá? É isso que eu quero trazer pra vocês. Eu não quero dizer pra vocês aqui, tipo, quanto que eu tirei no Enem, que eu passei medicina. Não, eu quero dizer pra vocês evolução, cara, trabalho, análise que eu fiz, resultado dos meus alunos na prática, que usaram, fizeram todas as listas do Memorize, que fizeram 10 mil questões ao longo do ano. Não tem muita firula,
Não tem método mágico. A gente trabalha com neurociência da aprendizagem, com etapas da aprendizagem, tá? Então, assim, eu espero que você, a partir desse vídeo, tenha absorvido alguns pontos essenciais e tem muitas outras coisas que eu quero te ensinar, mas eu não vou entregar ainda tudo nesse vídeo. Eu vou entregar no projeto o código da aprovação. Então, se você quiser entender tudo que eu fiz com esse aluno durante um ano, quais foram as etapas que a gente trabalhou, quantas questões ele fazia por dia, quantas horas ele estudava por dia, quais os conteúdos que ele estudou, a ordem, qual cronograma ele utilizou, se inscreva no código da aprovação. O link vai estar aqui na descrição, tá? Clica no link que está aqui na descrição para participar desse evento totalmente gratuito, tá? Entrar no grupo ali, tem que se inscrever e entrar no grupo. Vai ser semana que vem, as lives já estão aqui no YouTube para você assistir, as lives não ficarão salvas, tá? Então você tem que entrar no grupo para participar, assistir as lives, porque elas não ficarão salvas. Os materiais e o cronograma 2025 eu vou enviar gratuitamente no grupo, então você tem que entrar. Clica aqui na descrição, se inscreva agora, tá, para participar, valeu? Até a próxima, eu espero que esse ano seja você que vai buscar os mais de 150 acertos na prova do Enem, tá certo? Um grande abraço, até a próxima.